Bom dia, meu querido. Muito bom estar contigo mais uma vez para meditarmos juntos na Palavra de Deus. Seu canal Novo e Vivo Caminho. Meu nome é Leiva Martins. Eu sou discípulo de Jesus e moro em Brasília, Distrito Federal. Convido você que está assistindo pela primeira vez a se inscrever. Você localiza aí na lupa do YouTube @Novo e Vivo Caminho 1972, tudo junto. E aí você acessa o canal, se inscreve e ativa o teu sininho. E toda segunda-feira nós compartilhamos uma palavra viva do coração de Deus para o teu coração. E no dia de hoje a nossa reflexão ela vai se basear no livro de Hebreus, nos capítulos 3 e 4, onde o autor de Hebreus ele aborda o tema do descanso. E o tema dessa reflexão de hoje é descanso para uma geração cansada. E antes de entrar no texto, eu quero refletir contigo algumas coisas. Nunca houve na história do mundo uma geração tão cansada como a nossa. Uma geração tão esgotada, espiritual, mental e fisicamente, como a nossa geração dos dias atuais. E ao mesmo tempo, nunca houve uma geração com tantos transtornos psicológicos, com tantos traumas, tantos déficits variados. Parece que há uma epidemia de doenças e transtornos mentais assolando a humanidade. A coisa já não estava boa, e de 2020 para cá, com a pandemia para cá, parece que piorou, parece que entrou numa curva exponencial, né? Uma ascendente aí exponencial que só aumentou. E eu tenho reparado que esse aumento tem assolado principalmente pessoas bem jovens, crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens têm sofrido muito com o aumento dessa debilidade, dessa fraqueza de ordem psicológica, mental, emocional. A saúde emocional das novas gerações tem padecido muito. Mas desses que também já são adultos, também sofreram sérios abalos. E hoje a gente vive uma epidemia de transtornos e de saúde mental debilitada. Também nunca houve uma geração como a nossa, com tantos recursos financeiros, tantos remédios, tantas pesquisas, tanta busca por conhecimento, tanto acesso, né, a informações as mais variadas, não só nessa questão de saúde, mas em todas as coisas. Nunca houve uma geração que produziu tanto, consumiu tanto e desperdiçou tanto como a nossa. Então, acho que nós estamos chegando a um ponto de inflexão, um ponto de não retorno do estilo de vida que a sociedade atual predominantemente leva, né? A um ponto em que a gente precisa parar e voltar a praticar e a buscar coisas que nós perdemos na nossa caminhada enquanto seres humanos. E uma das coisas essenciais que nós perdemos nessa euforia, nesse afã de ganhar o mundo, né? Nós perdemos o descanso, perdemos a quietude, perdemos a paz interior, por conta desse afã de roer as entranhas do mundo, de cavar os buracos, as minas que sejam para extrair as riquezas do mundo, para multiplicar o comércio, multiplicar a informação, multiplicar a velocidade das coisas, e nós ganhamos o mundo e perdemos a alma, como a parábola do rico insensato nos ensina. Cada vez mais celeiros, figuradamente, mais cheios, maiores, prédios maiores, armas maiores, mísseis maiores, navios maiores, exércitos maiores, poderes maiores, mídias maiores, igrejas maiores, mas vazias de alma, vazias de existência, de significado existencial. Nós estamos numa crise profunda. E nisso nós nos cansamos, nós nos perdemos enquanto sociedade, enquanto humanidade. Mas a palavra de Deus ela tem um refúgio, ela tem um refrigério para nós, um tempo de descanso. Eu selecionei o texto de Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 7 até
o capítulo 4, versículo 16, para que a gente possa meditar no dia de hoje. Eu vou fazer a leitura aqui, é uma leitura um pouco extensa, mas ela é bem significativa para nós. Eu quero que você ouça com bastante atenção esse trecho bíblico que eu vou ler agora, Hebreus 3:7 até o 4:16, que diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. Agora, Hebreus capítulo 4, diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão,
porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia! Glória a Deus. O autor de Hebreus, ele fala aqui sobre essa trajetória do povo de Israel na antiguidade, quando durante o deserto eles tentaram o Senhor, foram rebeldes e desobedientes à voz do Espírito Santo que lhes falava e lhes orientava ali. E por conta dessa rebeldia, dessa desobediência, eles não entraram no descanso do Senhor, simbolizado pela posse da promessa da terra que Deus já havia separado para eles. E o autor de Hebreus coloca isso como exemplo para nós no dia que se chama hoje. O hoje aqui na Bíblia escrito com H maiúsculo, né? Esse dia que se chama hoje, que é agora que nós estamos vivendo, para que também nós não venhamos a repetir essa incredulidade e desobediência desse povo, para que nós possamos entrar no descanso do Senhor. Esse dia que se chama hoje, eu quero destacar aqui, é o tempo que o Senhor está falando com a humanidade. O dia que se chama hoje, com H maiúsculo, começou naquele dia literal, quando Jesus voltou aos céus, né? Depois de ter consumado a sua obra, a sua ressurreição, passou 40 dias convivendo, ressuscitado entre os discípulos, e depois ele subiu aos céus, retornou aos céus. O dia que se chama hoje começou ali, e esse dia vai terminar no retorno do Senhor para buscar a sua igreja e consumar o seu reino, né? Então, o dia que se chama hoje é agora. É o momento de ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus para entrarmos no seu descanso. Então, nesse tempo, o Pai espera que a gente ouça a sua voz. E aí, a exortação diz que quem não ouve o Senhor, quem não presta atenção à palavra de Deus, quem não recebe, não acolhe a palavra de Deus, erra no coração e não conhece os caminhos de Deus. Então, errar no coração é justamente ter esse coração como que blindado, né? Como uma couraça de ferro ali, uma carapaça de ferro que não deixa a palavra do Senhor entrar, né? Então, quem endurece o coração não descansa. Homens de coração duro não são homens de paz. Homens de coração endurecido não conhecem descanso. Eles conhecem rancor, conhecem ira, conhecem agitação, conhecem violência, mas não conhecem descanso. Homens que acolhem a palavra do Senhor, esses entram no descanso, porque esses conhecem a paz que excede todo o entendimento. Homens que lutam somente com as suas próprias forças não conhecem o descanso, né? Assim, o povo também no deserto, quando lutava na sua independência, né? Lutava na desobediência, lutava sem depender do Senhor, eles só se cansavam, eles só perdiam batalhas, eles só tinham prejuízos, porque não descansavam no Senhor, mesmo em meio às batalhas. Esse é um segredo que pode parecer um paradoxo, mas é real. Nós precisamos aprender a descansar em Deus, mesmo no meio da guerra, né? Os salmistas, eles têm expressões lindas com relação a isso, quando alguns salmos falam que ainda que contra mim estoure a guerra, eu estarei em paz, né? Davi escreveu um salmo tremendo, salmo de número 3, e a introdução do salmo conta que Davi escreveu esse salmo quando fugia de seu filho Absalão, né? Os que conhecem a história bíblica aqui sabem, Absalão era um dos filhos de Davi, que num determinado momento se levantou, se insurgiu contra o seu pai, a tal ponto que ele mobilizou um motim e Davi teve que fugir às pressas de Jerusalém para não ser morto,
por aquela turma que estava com seu filho rebelde. E Davi fugiu para uma caverna, e ali ele pôde dizer: como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários. Muitos se levantam para dizer que não há salvação para ele em Deus. Mas Davi diz assim: mas tu, Senhor, és o meu refúgio, tu és a minha glória, e aquele que exalta a minha força para vencer. Com minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu monte me responde. Do Senhor vem a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. E Davi diz assim: não temerei os 10 milhares que me cercam, tomando posição contra a minha alma. E ele diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Então, mesmo com a confusão na cola dele, Davi, ele encontrou descanso em Deus. Mesmo fugitivo, mesmo sem saber onde ia dormir, onde ia comer, né? Onde iria guardar suas coisas, Davi descansou no Senhor. Esse é o segredo de quem ouve a voz do Senhor. Então, querido, resta um descanso para o povo de Deus. Resta um descanso para aquele que crê. Há um descanso disponível para nós. E esse descanso é acessado quando eu e você exercemos essa fé. Amém? Então, aqui para a gente chegar numa conclusão. Como que eu entro no descanso do Senhor? Como que eu posso chegar nesse lugar de descanso? Né? Eu estou falando aqui de tanta coisa e você pode até já estar inquieto aí, agoniado e dizendo: meu irmão, você está falando exatamente do jeito como eu me sinto, né? Eu me sinto cansado, eu me sinto esgotado, eu me sinto já desesperançado, né? Não sei mais o que fazer. Estou entrando num burnout aí, num consumir de forças físicas, mentais, espirituais, enfim, né? O que eu faço para descansar no Senhor? Não é tanto o que eu faço, mas a quem eu procuro, com quem eu procuro, com quem eu busco o colo para descansar, né? E aí Jesus fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28 a 30. Tomai sobre mim o meu jugo. O jugo quer dizer tomai sobre mim a minha direção. O jugo, ele conjugava, né, dois bois, um par de bois que tinha que ser do mesmo porte para que levasse o jugo de uma maneira eficiente. E o jugo era o volante, né, do carro de boi. Era aquilo que colocava sobre os bois e os dirigia de uma maneira comum, de uma maneira única, né? Então, tomai sobre vós a minha direção, o meu comando, o meu controle, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Queridos, cada um de nós tem muitas atribuições, tem muitas tarefas, né? Eu sou uma pessoa cheia de tarefas, né? Eu tenho uma esposa, tenho 3 filhos, tenho um neto, moro numa casa, tenho demandas as mais variadas. Tenho um cachorro, tenho uma gata, tenho umas plantas, né? Tenho um trabalho de 40 horas semanais, moro distante desse trabalho, né? Sou chefe dentro do meu setor e ainda sou substituto do chefe geral. Ou seja, eu tenho N atribuições, né? Eu tenho, né, familiares que precisam do meu apoio, né? Mais idosos. Enfim, são várias as coisas. E eu sei que você tem várias coisas, né? Você tem várias coisas para cuidar, várias coisas para decidir, né? E você precisa, sim, fazer essas coisas. Talvez colocar diante de Deus e ver se tudo que você está fazendo hoje precisa realmente ser feito por você, né? Esse é outro ponto. Mas no contexto geral de todos nós temos muitas atribuições. A questão que eu estou falando não é essa. A questão que eu estou falando é deixar Deus governar essas coisas. Porque se for para você prover tudo, se for para você decidir tudo, se for para você arquitetar tudo, a cabeça dá um nó mesmo, né? A gente não dá conta, é muita coisa mesmo, né? Então a gente precisa depender do Senhor, ter o hábito de buscá-lo, de ouvi-lo, e como diz aqui, não ter um coração perverso, um coração que erra sem conhecer
a voz e a vontade do nosso Deus e do nosso Pai. Então, aquele que entra no descanso é aquele que se conecta com esse governo, com esse jugo, com essa direção de Jesus. E toma sobre si, sobre os seus ombros, essa direção de Jesus, porque a direção dele é suave, né? É hidráulica. A direção de Jesus é suave, o fardo dele é leve. E aí a gente consegue levar e encaminhar as coisas que precisam ser encaminhadas na nossa vida. Amém? Então, Isaías 30:15, a Bíblia também fala assim que é na conversão e na quietude onde nós somos salvos, onde nós encontramos salvação. Na tranquilidade e na confiança está a nossa força. Tranquilidade por saber que tem um Deus que cuida de mim e que está na direção. E na confiança incondicional no seu amor, no seu cuidado e na sua graça sobre a minha vida. Aleluia. Na quietude, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Então, quietude, mansidão, humildade trazem descanso, né? O tranquilo e confiante descansa, porque sabe que ele está guardado pelas mãos de Deus. Então, concluindo essa meditação, eu repito aqui a exortação de Hebreus 4, 16 e 17, que diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu quero declarar sobre a tua vida que este é o tempo de você se achegar ao trono da graça, voltar essa conexão com aquele que está sentado sobre esse trono. Veja, queridos, só aqui em Hebreus é usada essa expressão trono da graça. Muitas vezes nós olhamos para tronos e nós lembramos de muita coisa. Nós lembramos de governo, de comando, de império, lembramos de juízo, de julgamento, de severidade, lembramos de muita coisa. Mas aqui a revelação bíblica demonstra um trono de graça. Só aqui aparece essa expressão, um trono da graça. Então, nosso Deus governa por meio da sua graça. O nosso Deus cuida de nós por meio da sua graça. Então, nós podemos nos achegar com confiança pelo novo e vivo caminho, que é Jesus e o seu corpo e o seu sangue. Podemos nos achegar diante do Pai e encontrar nele descanso para as nossas almas. O descanso para a geração cansada de hoje está numa pessoa chamada Jesus Cristo. Então, que a gente possa desenvolver esse relacionamento com Jesus Cristo, de aquietar, parar, ouvir e receber dele a direção. Eu tenho certeza absoluta que você encontrará restauração do descanso de Deus sobre a tua vida. O descanso que a tua alma tanto procura, né, está em parar, ouvir e obedecer ao Senhor em todas as coisas. Amém? Então, essa é a palavra, a meditação de hoje. Eu espero que ela entre como uma exortação suave do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, poderosa do Espírito Santo na tua alma e no teu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pelo descanso que vem sobre nós quando nos submetemos ao jugo, ao governo, à direção de Jesus em nossas vidas. Nessa noite, Senhor, eu oro por todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem e que se encontram esgotados, Senhor. Se encontram desanimados, deprimidos, ansiosos, se encontram até mesmo enfermos na mente, no corpo, na alma, por conta do estresse, por conta do cansaço. O Senhor não nos chamou para vivermos estressados. O Senhor nos chamou para vivermos livres, para vivermos com leveza, com graça, Senhor, e ao mesmo tempo com eficácia no reino de Deus. Por isso, Senhor, eu te peço que nessa noite
toda sobrecarga emocional, espiritual, física, toda tribulação, o Senhor possa levar sobre si e tirar dos nossos ombros essa sobrecarga. O Senhor fala de pessoas que estão como que achatadas debaixo das suas cargas, pessoas que estão sufocadas debaixo das suas cargas. E o Senhor está levando esse jugo, essa opressão, o Senhor está tirando nesse momento de sobre a tua vida em nome de Jesus. Receba isso, creia nisso em nome de Jesus. E a partir deste momento eu declaro que você experimentará a leveza que vem da paz de Cristo sobre a tua vida. Receba isso, meu querido, em nome de Jesus, neste momento, em nome de Jesus. E assim, Senhor, que o Senhor possa soprar uma brisa suave do teu Espírito Santo e se revelar como aquele Deus que cuida de nós em todas as coisas. Como o salmista diz, não temerei os 10 milhares que me cercam, tomando posição contra a minha alma, porque tu, Senhor, és o meu escudo, minha glória e a força para vencer. Em paz me deito e logo durmo, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Eu declaro, Senhor, nesta hora, sobre aqueles que estão com insônia, Pai, eu declaro o sono reparador, o sono que vem de Deus sobre a vida de cada um. Toda ansiedade é dissipada e o sono é restaurado em nome de Jesus. Toda insônia que seja removida agora em nome de Jesus, da alma, da mente e do coração. Que assim, Senhor, a tua obra seja completa na restauração de cada um que ouvir esta ministração nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Eu creio que o Espírito Santo se moveu nesse momento enquanto nós oramos e ele já realizou a obra e vai continuar realizando uma obra poderosa em tua vida, restaurando essa confiança, restaurando essa fé e restaurando o descanso para a tua vida em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus. Agradeço a você por ter me ouvido, me suportado em amor nessa meia horinha aqui que nós compartilhamos a palavra de Deus. Reforço o pedido para que você se inscreva, @Novo e Vivo Caminho 1972. Ative o teu sininho e receba toda segunda-feira uma palavra viva do coração de Deus para o teu coração. Deus abençoe a tua vida poderosa e preciosamente em nome de Jesus e seja luz.